Olá, seja muito bem-vindo ao curso de formação política para as mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, eu sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres. Seja muito bem-vindo a esse curso e hoje nós temos uma convidada especialista que retorna para nos abrilhantar com seus conhecimentos, né? Convido Ana Paula Viana Barman para participar desse episódio e nesse episódio desse videocast nós temos um tema fundamental, que se chama pré-campanha. Nos outros vídeos nós já falamos sobre isso e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. E, me autodescrevendo, eu falo da cidade de Palmas, Tocantins, sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, meus cabelos estão soltos, estou com brincos e colar azuis e tenho uma parede branca atrás de mim, estou vestindo uma roupa preta e um casaco preto também. Ana Paula, por gentileza, se apresente para nós. Olá a todos, meu nome é Ana Paula Viana Barma, eu sou doutora em Direito, em Democracia e Direitos Fundamentais pela Unibrasil. Eu falo aqui de Curitiba, do Paraná, e eu sou uma mulher que está vestindo uma blusa laranja com óculos quadradinho, tenho cabelo Chanel e atrás eu tenho uma estante com alguns livros. Sou advogada aqui em Curitiba, professora também na área de Direito Eleitoral e Direito Constitucional e palestrante também em vários eventos sobre direito eleitoral. Hoje nós vamos falar sobre pré-campanha, né? Eu devolvo a palavra, então, para a professora para falarmos um pouquinho sobre o tema e para darmos continuidade com a nossa... Nós entendemos que a pré-campanha, inclusive, foi uma sugestão que a Ana Paula deu para a gente na construção do videocast. Por quê? Porque a pré-campanha é fundamental para você se anunciar, para você fazer a sua construção, né? De que campanha você vai fazer, de como as pessoas vão te conhecer, como é que você pode se apresentar para essas pessoas. Então, fique aqui mais um pouquinho para você conhecer um pouco mais. Então, para a gente entender, doutora Ana Paula, então, o que seria pré-campanha? Muito bem. A pré-campanha, ela é muito, muito importante. Por quê? Antes, nós tínhamos um período de 3 meses de campanha, né? E já há algum tempo nós reduzimos para 45 dias esse período de campanha. O que significa dizer que dificultou muito, muito mesmo para aquelas pessoas que querem ingressar na política. Aqueles que já estão no poder político, que já são gestores, prefeito, vereador, deputado, acabam se beneficiando de uma campanha reduzida. Por quê? Porque eles já têm um reduto eleitoral. Eles já conversam com as pessoas. Eles têm uma plataforma enorme, né, de pessoas que têm acesso ao seu Instagram, seu Facebook, enfim, porque ficaram 4 anos trabalhando nisso e conseguiram congregar muitas pessoas. E para quem está fora, isso acabou ficando mais difícil, porque em 45 dias é muito difícil de ter acesso à população, né? Tão rápido assim, e falar com as pessoas, se você não tiver uma pré-campanha mais aberta. Foi aí que a legislação mudou, trazendo no artigo 36A da Lei das Eleições o que é permitido fazer na pré-campanha. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, né? O que pode e o que não pode na pré-campanha. Então, primeira pergunta: quando se inicia a pré-campanha? A pré-campanha já começou há muito tempo, né? Então, essa pré-campanha já está acontecendo há muito tempo, porque quando não existe pela legislação eleitoral um período pré-determinado para essa pré-campanha. Então, terminou uma eleição, no dia seguinte já começamos essa pré-campanha aí. Portanto, quem ainda não está trabalhando no contexto de pré-campanha já está atrasado, porque já pode estar há muito tempo falando com as pessoas, falando das suas ideias, enfim, nós vamos ver em detalhes aqui como isso funciona. Mas o artigo específico é o 36A da Lei das Eleições, que nos diz o quê? Primeiro nós vamos falar aqui o que é proibido, expressamente, que você tem que saber que você não pode fazer. Você não pode fazer um pedido de votos de forma explícita, ou seja, vote em mim, não.
Enquanto, né, antes do dia 16 de agosto, você não pode pedir voto expressamente, porque nós estamos no período de pré-campanha até, né, um dia após o registro lá da candidatura, que no dia seguinte começa a eleição. Então, 16 de agosto começa a eleição, começa a propaganda eleitoral. Mas até dia 16 nós estamos nessa pré-campanha. Então, até lá você não pode pedir votos expressamente. Você não pode pedir votos de forma expressa e também não pode pedir votos de forma implícita. O que quer dizer pedir votos de forma implícita? O TSE tem usado muito o termo magic words, né, que são as palavras mágicas que você não pode utilizar. Como, por exemplo, venha comigo, me apoiem nessa caminhada, sabe, termos assim que, de certa forma, você está pedindo um voto. Ou então, por exemplo, quando você fala assim, não vote no fulano, né? Você fala, não vote no fulano, quer dizer, vote em mim. Então, são algumas palavrinhas que você precisa tomar cuidado na hora de falar durante a sua pré-campanha para não incorrer nessa proibição. Ou seja, não pode pedir votos explicitamente, desculpe, e também não pode pedir votos implicitamente, usando essas palavrinhas aí que a gente está colocando aqui para vocês tomarem cuidado na hora de conversar com o eleitor. Doutora Ana Paula, vamos dar mais alguns exemplos sobre isso? Então, se eu for uma eventual candidata, tá, eu posso dizer, vamos comigo nessa caminhada rumo às eleições? Melhor não. É porque é a mesma coisa dizer, me apoiem, né? Vamos comigo! Não, esse não. Vejam comigo nessa caminhada, posso? O ideal é que você evite esse tipo de slogan. Vamos juntos, venham comigo, me apoiem, me elejam, essas coisas aí, né? O ideal é que você tenha uma conversa com o seu eleitor e que você coloque a sua plataforma de ideias e que você, ao final, se coloque como pré-candidato. Isso você pode fazer. Então, uma coisa fundamental nesse momento é consignar que eu sou uma pré-candidata. Então, eu afirmo, eu sou candidata. Não, eu sou uma pré-candidata. Então, muito claro que no período de pré-campanha, eu sou uma pré-candidata. Exato. Presta bastante atenção nisso para quem está assistindo o videocast, porque às vezes é um deslize que acontece numa fala, num card, num panfleto, numa publicação na internet que é repassada. Então, pré-campanha, pré-candidata. Isso, certo? Exatamente. Pré-campanha, pré-candidata, cuidado com as palavrinhas que você não pode utilizar, tá? Porque daí também se torna um pedido de voto implícito. E se colocando como pré-candidata no final da sua fala, é perfeitamente possível. Inclusive, sou pré-candidata a prefeita, sou pré-candidata a vereadora. Não há problema. O que Vou dar mais um exemplo para forçar um pouquinho mais essa compreensão. Eu poderia dizer que sou pré-candidata nesse período de pré-campanha eleitoral para o cargo de vereadora. Isso, perfeito. Ótimo. Então, eu estou descrevendo uma situação. Basicamente, queridas que estão assistindo aqui, vocês estão descrevendo a sua atual situação. Uma pré-candidata aí em pré-campanha. Tá? Isso. Então, deixando isso claro, eu posso fazer essa afirmação? Pode. Eu sou pré-candidata em pré-campanha, sou pré-candidata a prefeita, inclusive, você pode dizer. Não há problema em citar o cargo que você pretende concorrer, né? Então, isso aí tem que ficar muito claro para que você tenha muita segurança na hora de fazer, para que você não deixe, às vezes você deixa de falar com o público por medo, né? Então, não pode ter esse medo. Você tem que saber só o que você pode e o que você não pode falar. Mais um pouquinho. Se eu disser que eu estou tentando arranjar exemplos para você pensar e pensa aqui junto comigo, no sentido de que eu serei a sua prefeita. Não, até aí tudo bem, serei sua prefeita, né? Você não está, de certa forma, diretamente pedindo um voto. Você está aí quase
Você está assim no limite. No limite perigoso? É, um limite perigoso. Mas você está no limite, que você ainda vai. Então vamos lá, eu sou a pré-candidata Cristiane, nesse período de pré-campanha, mas serei sua prefeita na cidade, sei lá, Palmas. Serei sua prefeita. Serei sua prefeita, até pode ser. O problema maior é quando você pede um apoio direto, sabe? Então, votem em mim, me apoiem, É venham como se eu fizesse um comigo. apelo. Eu não posso fazer Isso, esse apelo à população pelo isso. voto Tem que dessa cuidar com os população. apelos, Ah, né? sim. Que aí pode ser interpretado como um pedido de voto expresso, sabe? Isso que explícito, né? Implícito, na verdade. Você não está pedindo explicitamente voto em mim, mas você está usando algum outro meio para fazer isso de forma implícita e que tem sido interpretado como um pedido de voto, tá? Entendi. E aí, avançando um pouquinho mais, você também pode falar das suas qualidades pessoais, né? Das suas qualificações. Você pode falar das ideias que você tem, daquilo que você quer propor para a população, quais são os projetos que você quer apresentar, quais são as ideias que você tem para desenvolver aquela cidade na qual você vai ser eleito. Você pode falar disso abertamente. Inclusive, né? Tem que conhecer muito bem essa parte da legislação, porque você pode fazer isso na internet, tá? Você pode postar na internet, no Instagram, Facebook, cards, falas escritas a respeito dessa tua proposta e também pode impulsionar, tá? Então, isso é algo que as pessoas têm medo e estão deixando de fazer. Então, vamos entender melhor. Numa linguagem simples também, que é a proposta do curso, o que a gente quer dizer com impulsionar? É quando eu, além de fazer a publicação, eu pago para a plataforma para que ela difunda mais essa postagem, essa divulgação. Aí eu escolho para onde que vai, para qual cidade, para qual estado, em qual região, qual público. Então, eu estou pagando, olha lá para a prestação de contas, presta bastante atenção. Estou fazendo um pagamento para que a rede social impulsione, divulgue essa minha pré-campanha. Exatamente. Você vai pagar para que a plataforma divulgue as suas ideias e atinja o máximo de número de pessoas possíveis com aquilo que você escreveu. Inclusive, você pode colocar vídeos, você pode fazer lives, você pode fazer uma série de, né? Ter uma série de artifícios ali que você pode utilizar nas plataformas para falar sobre as suas propostas. Então, vamos para uma polêmica. Se eu posso fazer lives, se eu posso movimentar as minhas redes sociais, inspirado naquele período de reclusão bem recente, algumas pessoas começaram a fazer shows na live, porque na vida real a gente tinha uma coisa chamada showmício. Será que na live eu vou poder fazer um show durante esse período da minha pré-campanha? E se eu for a candidata que canta, inclusive, eu poderia cantar ou eu poderia, do meu lado, ter alguém cantando? Como é que ficaria essa situação, pensando em pré-campanha, naquilo que eu posso fazer? Veja, na realidade, tudo que é proibido ou permitido durante a campanha também se aplica para a pré-campanha. E nesse sentido, o que a gente tem que cuidar é o seguinte, que o showmício ele é proibido na campanha, não pode. Então, assim, não pode mais haver um artista cantando num comício eleitoral, por exemplo. Isso é proibido. Então, aplica-se também essa mesma ideia na pré-campanha, inclusive na internet. Então, nas últimas eleições, já um pouco antes, já foi, o TSE e o STF já decidiram que não pode haver live início. Ou seja, não pode haver um cantor que esteja numa live, por exemplo, fazendo isso em prol de um candidato, como não pode também na campanha. E se eu for a candidata e a cantora cantando uma música sobre as minhas propostas?
Eu não estou pedindo voto, não estou pedindo voto, mas eu estou cantando numa live, cantando as minhas propostas, digamos assim, uma outra abordagem. Então, na verdade, você como cantora, você pode continuar com a sua atividade artística sem nenhum problema, mas você não pode, de certa forma, fazer isso como um comício. Você não pode juntar um comício com um show. O que é possível é que o artista ele continue expressando o seu pensamento político. Isso sim, tá? Isso ele pode. Por exemplo, qualquer cantora, a Ivete Sangalo, quando estiver num show dela, ela pode fazer uma crítica livre a qualquer candidato, qualquer pré-candidato que ele, né, esteja ali, porque é um pensamento e uma liberdade de expressão do artista. Mas não pode se confundir isso com a atividade artística em si, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Também tomar cuidado com o seguinte sentido, no seguinte sentido, a propaganda eleitoral ela não pode ser paga na internet, nem na pré-campanha e nem durante a campanha. Então, por exemplo, eu não posso pagar alguém para fazer uma propaganda para mim no seu blog ou no seu Instagram. Isso é proibido. Você pode impulsionar a sua publicação, mas não pode pagar outro para fazer propaganda para você na internet, tá? Por que eu digo isso? Porque tem muita rádio web. E nessas rádios webs, principalmente de cidade do interior, né? Às vezes a pessoa acaba pagando para colocar o seu card lá o seu nome, enfim. Não, isso não pode, porque isso seria propaganda paga na internet. Mas você pode impulsionar o seu próprio post, aí sim que não é considerado como propaganda paga, mas sim como impulsionamento, tá? Então essas são as diferenças aí que a gente tem que tomar cuidado, tanto com relação à questão artística, como a questão também do impulsionamento e propaganda paga, que são duas coisas diferentes. Certo? Ok. Então, o que mais eu posso fazer na pré-campanha? Você pode fazer esses posts, pode fazer reuniões com as pessoas. Veja, o partido político pode angariar e falar com as pessoas, as expensas do partido político, pode fazer uma reunião e chamar pessoas para que esse pré-candidato coloque as suas ideias. Isso é perfeitamente possível. Você pode falar para as pessoas sobre as suas ideias, distribuir folders, cards, com aquilo que você quer elaborar, tanto para os filiados do partido político, como para a população. Você pode falar em rádio, televisão, né? Quando você é chamado para falar sobre uma questão com um pré-candidato, numa rádio, numa TV, você pode. Eles devem observar um tratamento isonômico entre todos, mas se você for convidado, você pode ir, pode falar, tá? Então, além da internet, você também tem os meios de comunicação que podem ser utilizados para esta pré-campanha. Sempre tomando cuidado com aquelas palavrinhas que nós colocamos, se colocando como pré-candidata, mas pode ir participar. Então, são muitas as possibilidades. Mas tem uma coisa que eu quero destacar aqui, que tem que tomar um cuidado, que é com a propaganda negativa, tá? Veja, você não pode fazer uma propaganda negativa do seu adversário, colocando principalmente questões inverídicas que vão ferir a honra e imagem de um pré-candidato adversário. Isso você não pode fazer. O que você pode fazer é uma crítica. Então, você pode fazer uma crítica à gestão atual, por exemplo. Você é pré-candidato a prefeita. Quer fazer uma crítica à gestão atual? Você pode fazer uma crítica à gestão atual. Mas, aí, nesse caso, você não pode impulsionar. Tá? Então, se você fizer essas críticas, ok, mas não impulsione. E tomar muito cuidado que quando você fizer uma crítica caracterizada, entre aspas, como uma propaganda negativa, você não pode ferir a honra, a imagem desse outro pré-candidato e tem que tomar cuidado porque você tem que provar o que você fala. Então, você tem que ter documentação, você tem que ter, assim, né, um meio de prova
digamos assim, para comprovar essas críticas que você está realizando. Porque isso pode ser caracterizado né, de certa forma, não pode ser caracterizado uma fake news, né? Algo que é sabidamente inverídico, porque pode causar um prejuízo ao outro pré-candidato, e aí você pode responder sim, caso você faça isso nesse período também, tá? Então são essas questões assim que também são importantes. Então vamos refletir um pouquinho mais sobre essas questões. Primeiro, o que é crítica, né? Aí a gente entra num meandro que hoje muito se volta a discutir, né? Entre o que é liberdade para se criticar, para falar sobre algo real, concreto, provável, e você faz uma crítica na dimensão daquilo que deveria ser e não é, em termos, por exemplo, de gestão. Então, o atual vereador, o atual prefeito, prometeu na sua campanha passada que iria realizar tais e tais atividades. Nós estamos chegando no final do mandato e isso não foi realizado. Isso pode ser, inclusive, comprovado do que foi prometido, do que foi executado e daquilo que não foi feito, certo? Então, você tem toda a liberdade de fazer a crítica sobre isso, sobre a gestão. E aí a gente está fazendo a crítica, isso aqui é um passo fundamental para a gente perceber, a gente está fazendo a crítica sobre o trabalho da pessoa, o trabalho não realizado. Muito cuidado quando a pessoa se acha na liberdade de fazer uma crítica à pessoa, não ao trabalho dela, à pessoa. E também, da mesma forma que na situação anterior, desde que você consiga comprovar os atos praticados para a pessoa que levam a consignar uma determinada qualificação para essa pessoa, ok, mas esteja preparado, devidamente preparado para comprovar isso. O ponto que a gente confunde, boa parte da população, inclusive, continua confundindo isso, é que redes sociais não é um território sem lei, internet não é um território sem lei. Se você postou, você vai ser identificado. Se você fez qualquer tipo de postagem, isso é completamente identificável hoje em dia e você vai ser localizado. Então, cuidado e tenha responsabilidade sobre aquilo que você posta, sobre aquilo que você compartilha. E muitas pessoas acreditam que rede social seria só essas redes onde posta fotos, acontecimentos. Não, o WhatsApp é uma rede social também, tá? Então, aquela mensagem que você compartilha no WhatsApp e não é uma mensagem real, verídica, comprovável, também você está compartilhando falsa informação. Cuidado, que a liberdade de expressão não te permite falar o que você quiser falar. Não te permite falar o que te der na telha, como na linguagem popular a gente fala bastante, né? Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você afirma sobre o outro, a campanha, o trabalho, a pessoa, tá? Então, muito cuidado com essas dimensões, mesmo porque, já que esse curso é voltado para mulheres, parem para reparar muito bem que quando um candidato ou uma pessoa que queira te atacar, ela não tem argumento nenhum, ela ataca a pessoa. Ela destrói a imagem da pessoa, ela busca com aquela crítica desmerecer a moralidade, a personalidade, a história de vida. Então, isso, a gente conhece esse tipo de ataque muito vulgar, mas é justamente ataques de pessoas que não têm o que dizer, não têm o que apontar, então vai lá e tenta atacar a pessoa na vida dela, nas coisas que ela realiza, nas escolhas que ela fez na vida. Então, muito cuidado para você que já sofreu uma violência também, no processo político, não reproduzir a mesma violência política que você sofreu anteriormente. Lembra desse processo educativo. A sua pré-campanha, a sua campanha tem que ter um esmero de quem você quer ser, dessa figura política que você quer exercer e se tornar ao longo. Pausa dramática já estabelecida, parênteses, vamos voltar.
Mas é bem isso mesmo, né? Cuidar com a honra e a imagem do outro como se fosse a sua, porque ninguém também, né? Enfim, isso é muito importante e aconteceu muito, né? Já nas nossas eleições aqui, e a gente tem que acabar, enfim, coibindo mesmo esse tipo de atitude. Nós estamos numa discussão ferrenha no Brasil aqui sobre liberdade de expressão agora, justamente em função das redes sociais. Então, liberdade de expressão, ela tem limites também, né? Principalmente na questão de ofensa à honra, à imagem e de agressão. Mas eu queria destacar mais uma questão. Aqueles que são parlamentares, aquelas mulheres que são parlamentares, que são vereadoras e prefeitas, elas podem, mesmo na pré-campanha, prestar contas dos seus mandatos. Então, não é proibido você se colocar como pré-candidata e, além de se colocar como pré-candidata, falar o que você fez enquanto estava no mandato e o que pretende fazer se continuar no mandato, tá? Então, para aquelas que são prefeitas e são vereadoras, não está impedido de prestação de contas do seu mandato, mesmo que em pré-campanha, certo? E automaticamente falar o que você pretende fazer no próximo mandato. Então, pessoal, eu acho que uma outra coisa que também é bem importante. A partir do dia 15 de maio, eu não sei se já foi colocado aqui para vocês, na parte do curso de arrecadação de campanha, mas no dia 15 de maio, no qual faz parte da pré-campanha, a partir do dia 15 de maio, é possível fazer arrecadação através da vaquinha virtual, que é o crowdfunding, que a gente chama, né? Você faz a contratação de uma empresa para iniciar a arrecadação de valor, né? De verbas para a sua campanha. Mas só pode utilizar isso lá na campanha, tá? E já fazendo um gancho aqui, que eu acho que assim é a parte quase que mais importante da nossa fala de hoje, é justamente a respeito dos gastos na pré-campanha. E por que eu estou falando isso? Nós tivemos recentemente o julgamento aqui no TRE do Paraná, inclusive, né, do ministro Sérgio Moro. E qual foi o objeto dessa AIGE, que era uma ação de investigação judicial eleitoral, para a cassação do registro de candidatura dele, mandato por abuso de poder econômico. O que dizia essa ação? Que ele abusou dos gastos no período de pré-campanha. E aí travou-se toda uma discussão em torno disso para entender e identificar se realmente havia ocorrido o abuso ou não de gastos nessa pré-campanha. Então, por que todo mundo ficou com o pé muito atrás? Porque essa decisão iria balizar muito, mas muito mesmo, as questões de interpretação de gastos na pré-campanha para esta campanha e para todas as próximas. Aqui no TRE do Paraná, ele foi absolvido, não foi cassado. No entanto, ainda temos o julgamento no TSE, que pode acontecer antes ou não do período eleitoral. Mas aqui já fica a dica e já fica um recado importantíssimo. Vocês precisam observar o quanto estão gastando nessa pré-campanha. Esse gasto não pode ser excessivo. Ele precisa ser considerado um gasto moderado. E isso significa o quê? Que você deve pegar o valor do teto que você tem para gastos de vereador ou para gastos de prefeita, né? Que você tem o limite de teto de gastos que é estabelecido a cada campanha eleitoral. Você precisa observar qual é o valor desse limite de teto de gastos e você precisa ficar ali dentro de um valor razoável, de uma média, certo? Para que não seja caracterizado que você cometeu abuso de poder econômico durante a pré-campanha. Eu colocaria um valor ali entre 20% a 50% do valor do teto máximo que você pode gastar numa pré-campanha. Não exceder isso de maneira nenhuma. Para que você não tenha uma surpresa com uma AIGE, né, por abuso de poder econômico numa pré-campanha. E por que eles fizeram isso? Porque viram que o senador Sérgio Moro estava assim, nadando de braçada, né? Era jatinho, avião, carro alugado, compra de carro, enfim, uma série de questões que estavam sendo
verificadas de gastos nessa pré-campanha. E aí, então, foi-se apurar isso através de uma ação judicial de investigação eleitoral. Mas, ao fim, aqui no TRE, eles acabaram depurando, detalhando gasto a gasto e chegaram à conclusão de que não houve abuso. Mas não sabemos o que vai ser decidido no TSE com essa questão. Então, dá para gastar? Dá. Mas tem que ser moderado, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar a cassação do registro, bem como a cassação do seu mandato depois. Então, esse é o recado. Dá para fazer, dá para fazer. Dá para falar nas redes sociais, dá para impulsionar, dá para fazer reunião, dá para fazer uma série de coisas, dá para fazer material, folder, distribuir. Só cuidado com esse abuso de poder econômico na pré-campanha, porque isso pode gerar um problema para você. E eu já dei mais ou menos ali um percentual que seria ideal para que você, né, possa realizar os gastos de pré-campanha, tá? Então, acho que isso é bem importante, fundamental para que todas estejam atentas. E a gente vai explorar um pouquinho mais aqui essa questão do percentual, porque você tem uma possibilidade até o teto do gasto com a pré-campanha. Por que a senhora recomenda que fique entre 20% e 50% do teto? Prestem bastante atenção nisso, porque prestação de contas geralmente é um assunto mais denso, mas a gente precisa aprender como fazer isso. Então, vamos lá. Veja só, na realidade, primeira observação, os gastos de pré-campanha não entram na prestação de contas, tá? Essa já é a primeira questão. Então, assim, você não vai prestar contas do que você gastou na pré-campanha. Então, aí já fica a primeira questão. E aí, quando o seu adversário vê que você está loucamente na pré-campanha, né? Principalmente as pré-candidatas a prefeita, pode ser que depois que inicie a campanha, ele venha e ingresse com uma ação para que você abra os gastos que você teve na pré-campanha. Porque ele também vai ficar de olho no quanto você está ali impulsionando, se é sempre patrocinado, e que milhares de pessoas estão tendo acesso àquilo, e que você está viajando no estado inteiro, né? Não vai viajar no estado, né? Porque você está viajando para lá e para cá e está gastando um monte aí. Claro, você não pode produzir material, por exemplo, você não pode incidir naquilo que você não pode fazer na campanha, não pode fazer na pré-campanha também, mas muita coisa você pode fazer. Então, e uma outra coisa, pessoal, nesse material e quando você faz divulgação, o ideal, não é proibido, mas o ideal é que você não ponha o número do partido político, tá? Então, pré-candidata Ana Paula Barman 22, pré-candidata Ana Paula Barman 13. O ideal é que não se coloque essa sigla partidária, tá? Mas não é proibido. Então, assim, eu não posso dizer assim, não pode fazer. Pode, só que pode ser que existam alguns que tenham uma interpretação de que você está exagerando nessa pré-campanha, tá? Para os meus, por exemplo, para os meus clientes que me procuram, que pedem uma consultoria, coisa assim, eu falo, não, pode colocar. Eu não digo não coloque porque não é proibido, mas o ideal é que você evite o máximo que você puder fazer isso, tá? Por que eu estou falando dessa questão do gasto de pré-campanha? Voltando aqui para os gastos. Não vai prestar contas, mas se você se percebe se um gasto exagerado, pode surgir uma AIGE e agora vai chover de AIGE por causa dessa que fizeram contra o senador. Com certeza, esse ano vai ser um ano que vai ter muita ação para questionar gastos de pré-campanha, tá? Vai ser o ano que mais vai ter ação com isso, porque não tem uma regulamentação específica. Não tem nada na lei que te diga é 10%, é 15%, é 20%, é 30%, é 40%, é 50%. Não tem isso. Não está escrito que você pode gastar até 50% do teto do limite de gastos. Mas, pelo que aconteceu no julgado do TRE aqui do Paraná, que está servindo como um caso paradigma, e pelo que eu tenho visto, os doutrinadores e os mais especialistas e experts na área falando que esse seria mais ou menos um limite aceitável para que você possa transitar na pré-campanha, tá? Então, assim, ultrapassar de 50% nem pensar, que daí você já está, né, lascado. Então, vamos ficar no limite abaixo, mas quanto menos você, né,
Quanto mais você conseguir se distanciar dos 50% para baixo, melhor. Mas tem gente que gosta de viver perigosamente, né? E gosta de arriscar. Então a gente sempre avisa, fala, alerta. Mas enfim, tem gente que adora arriscar. Mas o ideal seria esse percentual ali, né? Entre 20, 30, 35, 40, 45, assim, estourando no máximo 50, que já não é aconselhável, mas alguns acabam chegando nesse limite. Então, eu aconselho por quê? Porque, na verdade, é o que a gente tem visto, o que, né, as pessoas têm, os doutrinadores têm falado sobre o tema, principalmente depois desse julgamento aqui no TRE com relação ao ministro Sérgio Moro. E por que está uma variável? Porque não está escrito na lei. Não está escrito em lugar nenhum, entende? Então, vai depender do quê? De cada caso. Vai depender do caso a caso. Do que você comprova que é ou não um gasto de pré-campanha, entende? Por isso, todo cuidado nessa hora é pouco. Dá para fazer e tem que fazer, porque quem não fizer pré-campanha e gastando, tá fora, praticamente. Em 45 dias não vai conseguir, mas sabendo fazer, tendo segurança ali dentro de um limite, eu acho que é possível fazer e tem que fazer para ter mais chance. Então, antes de a gente entrar no assunto específico sobre uma pré-campanha ideal, o que fazer, coisas que são realmente recomendadas a se fazer, que vai ser o nosso último tópico, a questão de prestar atenção na sua pré-campanha e nos gastos da sua pré-campanha é porque você precisa, não é na prestação de contas, mas você precisa ter essas contas bem claras, porque exatamente você pode ser questionado. Então, assim, o controle de gastos que você faz em uma pré-campanha ou em uma campanha e no mandato é o tempo todo. As suas contas precisam estar registradas. Então, por isso que nos primeiros episódios do videocast a gente falou da equipe que vai gestar essa questão do orçamento. Não é simplesmente fazer o gasto sem ter comprovação disso. Faça a sua própria prestação de contas, guarde todas essas documentações, que isso eventualmente pode ser questionado como está sendo, né? Exato. Provavelmente o candidato, seu opositor, sua opositora, vai estar de olho em toda a sua vida, em todas as suas redes sociais, naquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Geralmente eles são fiscalizados pelos outros, e são os outros que fazem qualquer questionamento. Mas então, para a gente poder fechar esse assunto, em uma pré-campanha, o que é recomendado que se faça? E é quase assim, faça mesmo, você deve fazer isso, porque dentro das trajetórias políticas que a gente vem analisando, inclusive aqui no Brasil, como as pessoas se elegem, geralmente o que elas fazem, quais são os recursos. Então, durante uma pré-campanha, realmente o que é necessário para uma pré-campanha bem sucedida? Olha, para uma campanha, uma pré-campanha bem sucedida, você tem que usar a internet, tá? Esse é um pré-requisito básico. E tem que usar bem a internet. Então, assim, às vezes você se esforça horrores para fazer uma reunião num bairro que vão 15 pessoas. Se você conseguir utilizar bem essa internet, com um impulsionamento bem direcionado, você atinge 2, 3 mil pessoas. Né? Então, se você conseguir fazer boas lives, se você conseguir fazer bons materiais, se você conseguir produzir bastante coisa dentro dessa internet, Instagram, Facebook, né, impulsionando, claro, sabendo fazer, controlando o gasto, sabendo que você está dentro de um limite de gasto de pré-campanha, você pode fazer isso de uma forma muito tranquila. E se você não fizer, vai estar muito prejudicado, né? A tua campanha já vai estar muito prejudicada. Então, construir uma boa base de dados, e conseguir movimentar muito bem isso, né? Dentro da internet, nas suas redes sociais, é assim, algo que não pode ser, você não pode deixar de fazer. Isso é óbvio que você não pode deixar de fazer. Claro, e falar com a população. Efetivamente falar com a população. Ir para a rua e falar com a população sobre o que você quer fazer, sobre quais são as suas propostas.
fazer as reuniões, reunir as pessoas, né, e explorar o partido político para fazer isso, eu acho que é fundamental para que você já inicie a sua pré-campanha bem estruturada, com clareza, com firmeza, né, mas sem medo, sem medo daquilo que você está fazendo, com segurança. Tenha uma equipe desde já que consiga te orientar, te auxiliar, mas para te dizer, olha, isso você pode, isso você não pode, mas é basicamente o que nós conversamos aqui, né? Mas às vezes na hora sempre dá uma insegurança, né? Então, saber o que está fazendo, realizando esses gastos, sim, vai acabar tendo que impulsionar efetivamente. Mas isso não pode faltar na tua pré-campanha, que é efetivamente utilizar a internet para conversar com as pessoas. E aí você me lembra de algo também muito importante. Como é que é a relação entre partido e pré-candidata? O que a pré-candidata pode contar ou deve cobrar do partido nesse período de pré-campanha? Como é que o partido pode dar suporte para essa pré-candidata? Como é que fica essa relação nesse momento de pré-candidatura, de pré-campanha? Pré-campanha. Então, foi muito isso que foi falado, que foi questionado nessa AIGE contra eu tô com o ministro na cabeça, não é ministro, é o senador. Porque ele foi ministro, né? Ele foi tudo, foi juiz, foi ministro, foi senador. Então, contra o senador Sérgio Moro. Então, foi justamente isso, porque o partido disponibilizou a ele toda a estrutura. Tá? Então, foi feito. E a pergunta é: disponibilizou somente a ele ou disponibilizou a todos os demais isonomicamente? Então, aí que tá o X da questão, né? Aí que tá o X da questão. O que foi para ele que contou como pré-campanha dele e o que foi diluído desse valor entre todos, né? Então, por exemplo, assim, compraram um carro. Claro que quem fez a ação pegou e jogou o valor desse carro na pré-campanha do Sérgio Moro. Mas a defesa alegou o quê? Esse carro não era para ele especificamente, era para todos os pré-candidatos. Então tinha que se diluir esse valor entre todos os pré-candidatos, entende? Mas o partido pode e deve sim dar muito suporte nessa pré-campanha, porque o partido deve usar o fundo partidário para justamente trazer esse suporte de material, de reunião, se for fazer lá uma reunião qualquer, que vai ter um custo, que vai ter um aluguel, que vai ter um som, que vai ter uma imagem, que vai ter alguma coisa, é o partido que tem que pagar, tá? Então, na realidade, é através do partido político muito que você também vai ter esse suporte financeiro. Claro que para impulsionar a rede social, é difícil que o partido vá individualizar isso para cada um. Mas numa estrutura geral, né? Por exemplo, de reunião, de reunir as pessoas para fala, para todo o suporte técnico. Às vezes tem que alugar uma sala, tem que alugar um hotel, que seja, enfim, não sei qual é, né, a dimensão aí da sua campanha. Mas principalmente para as pré-candidatas prefeitas, contar com o apoio do partido nesse momento é fundamental. Inclusive até para transporte, né? Um carro, que seja alugar um carro, né? Enfim, todas essas questões o partido pode sim prestar suporte para essa pré-candidata e deve. O pode e o deve, né, dar suporte. E você, candidata, fique de olho em seu partido, se ele realmente está dando o devido suporte que você precisa nesse momento. Isso não é um favor do partido, ficando bem claro, é obrigação do partido realizar, certo? Exatamente. Então, doutora Ana Paula, vou te pedir suas palavras finais a essa nossa pré-candidata em pré-campanha, assistindo esse vídeo. O que fazer? Essa pré-candidata, né? Olha, eu te desejo sorte. Eu acho que tem que ir para cima, já deveria estar, você já deve estar, né? Com toda essa instrução, com toda essa coragem, esse coração aí. Converse com os dirigentes partidários para que eles prestem o suporte necessário. Vá para a internet, fale com as pessoas, coloque as suas propostas, a sua plataforma de governo, o que você pretende realizar, o que você quer para essa cidade e não tenha medo, né? Vá com tudo, não tenha medo. Se você não fez ainda, comece a partir de amanhã.
Marque semanalmente no mesmo dia, mesma hora, para que as pessoas tenham ali, né, o hábito de ver você falando. Não tenha medo de dizer o que você tem para dizer. Se for para criticar, critique, mas critique a gestão, né? Só toma cuidado com esses detalhes que nós colocamos aqui para vocês. Observe os gastos de pré-campanha e vai com fé que vai dar muito certo. E estamos aqui sempre para apoiar no que for necessário. E qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários desse vídeo, que à medida do possível a gente vai poder responder para vocês. Tá bom? Eu agradeço, viu? Agradeço, não agradeci o convite. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui participando, contribuindo. Muito obrigada pelo convite, poder estar mais uma vez aqui com vocês. E sempre que pudermos, estaremos aqui para colaborar. Ótimo, e que nós que agradecemos esse convite, essa participação, porque estar com a senhora poder nos engrandecer um pouco mais sobre o direito eleitoral e como é que essa roda gira, né? E ela muda muito a cada eleição e a gente precisa acompanhar essa roda. Então a gente não pode perder o ritmo. Então você, para candidata agora, no seu período de pré-campanha, recomendação da doutora Ana Paula, não perca esse ritmo. Perca esse medo, vivencie, supere esse medo, para que você possa realizar uma boa campanha, porque isso é provavelmente uma garantia de uma boa eleição para você. Então fica meu abraço a todos vocês, muito sucesso, empenhe-se, sigam em frente. Doutora Ana Paula, muito obrigada por estar conosco e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.